Quando uma mulher se sente no controle da relação, isso raramente aparece de forma explícita. Não vem em tom de autoridade, nem em imposição direta. O controle verdadeiro quase sempre é silencioso, confortável e aceito sem resistência, justamente porque não parece controle à primeira vista. O primeiro erro de muitos homens é confundir controle com agressividade. Quando há agressividade, o jogo já está exposto. O controle real acontece quando as decisões passam a ser tomadas por ela sem que isso precise ser negociado. O primeiro sinal costuma ser sutil. O ritmo da relação passa a ser definido exclusivamente por ela. Horários, encontros, proximidade, distância. Você se adapta. Ajusta sua agenda, espera o tempo dela, não porque ela exige, mas porque você aprendeu que questionar gera desconforto. Quando só um lado define o ritmo, o outro começa a reagir, não a escolher. Outro sinal importante é quando ela começa a se sentir confortável em adiar respostas, decisões ou encontros, enquanto espera a disponibilidade imediata do outro lado. Não há cobrança explícita, mas há assimetria clara. Controle raramente é pressa. Ele é conforto em fazer o outro esperar. Existe também o momento em que suas reações passam a ser previsíveis para ela. Ela sabe quando você vai ceder, quando vai insistir, quando vai recuar. Isso cria uma sensação de segurança para quem controla e de dependência para quem reage. Quem controla não improvisa. Quem reage, sim. Outro sinal silencioso é quando ela passa a testar limites sem risco real de perda. Pequenos atrasos, mudanças de planos, decisões unilaterais. Ela observa. Você aceita. O padrão se confirma. Teste sem consequência vira confirmação de controle. Há também um momento em que ela começa a decidir o que é problema e o que não é. Quando algo te incomoda, é minimizado. Quando algo incomoda ela, vira pauta central, sem discussão aberta, apenas pela forma como a conversa se organiza. Quem define o que importa, define a hierarquia emocional. Outro sinal claro é quando você começa a se explicar mais do que se posicionar. Justifica escolhas, agendas, decisões simples, não porque ela pediu explicação direta, mas porque você sente que precisa manter o clima. Explicação excessiva é reação, não liderança. Existe ainda o ponto em que ela se sente segura para demonstrar menos esforço, menos iniciativa, menos investimento emocional, menos preocupação em equilibrar a troca. E isso não gera insegurança nela, gera conforto. Conforto unilateral é sinal clássico de controle. O ponto central desse início é entender que controle não nasce da força, mas da ausência de resistência. Ele se instala quando um lado começa a abrir mão de pequenos posicionamentos para evitar tensão. Aos poucos, o outro lado ocupa esse espaço naturalmente. E o mais perigoso, isso costuma ser interpretado como maturidade, compreensão ou deixar fluir. Mas fluir não é ceder sempre. Fluir é trocar com equilíbrio. Quando o controle se estabelece cedo, ele raramente é questionado depois. Não porque alguém é mau, mas porque a dinâmica já se organizou assim. Um decide, o outro se adapta. Reconhecer esse sinal não é acusar ninguém. É perceber que relações não são só sentimento, são também estrutura. E toda estrutura sem equilíbrio cobra um preço emocional. Porque quando só um lado sente que está no controle, o outro começa a perder algo essencial, o próprio eixo. Depois que o controle começa a se instalar, ele deixa de ser apenas comportamental e passa a organizar a dinâmica emocional da relação. Não é algo que alguém declara, é algo que se percebe pela forma como as decisões fluem ou deixam de fluir entre vocês. Um dos sinais mais claros disso é quando ela se sente confortável em mudar acordos sem renegociar. Planos são alterados, combinações são revistas e você se adapta. Não porque concorda plenamente, mas porque sente que insistir vai gerar atrito desnecessário.
Quando um lado ajusta e o outro apenas aceita, o controle já encontrou espaço. Outro sinal importante é quando ela passa a decidir quando há proximidade e quando há distância. Quando quer atenção, ela se aproxima. Quando não quer, se afasta. E você aprende a respeitar o movimento, mas não sente o mesmo direito de fazer isso sem justificativa. Controle emocional é definir acesso. Existe também o momento em que ela começa a reagir pouco aos seus posicionamentos, mas espera a reação imediata aos dela. Quando você expressa algo, a resposta é morna, vaga ou adiada. Quando ela expressa, espera engajamento, compreensão e ajuste rápido. A simetria de resposta cria hierarquia silenciosa. Outro sinal sutil é quando ela se sente à vontade para não corresponder na mesma intensidade. Mensagens mais curtas, menos iniciativa, menos esforço em manter a troca equilibrada. E isso não gera insegurança nela, apenas normalidade. Quando só um lado sente que pode reduzir, o outro sente que precisa compensar. Há também o ponto em que você começa a medir suas palavras com mais cuidado do que ela mede as dela. Evita certos temas, suaviza críticas, ajusta o tom. Não porque ela pediu, mas porque você aprendeu que determinados assuntos geram tensão e você prefere evitar. Cautela excessiva é sinal de deslocamento de poder. Outro sinal claro é quando ela começa a validar ou invalidar suas emoções com facilidade. Quando você traz algo, ela minimiza. Quando ela traz algo, você acolhe. O desequilíbrio não está no cuidado, está na reciprocidade. Quem valida mais, se posiciona menos. Existe ainda o momento em que ela se sente segura para testar até onde pode ir sem risco real. Pequenas provocações, limites empurrados, demandas sutis. E quando você não reage, o teste vira padrão. Teste aceito vira regra. O ponto central desse bloco é entender que controle não é algo que se impõe, é algo que se permite. Ele cresce onde não há limite claro, onde o desconforto é engolido, onde o silêncio substitui o posicionamento. E o mais comum é que isso seja confundido com paciência, maturidade ou inteligência emocional. Mas maturidade não é ausência de limite. É capacidade de colocá-lo sem agressividade. Quando o controle se consolida, ele começa a parecer normal. A relação funciona. Não há grandes conflitos, mas algo começa a se perder. A sensação de igualdade emocional. E igualdade emocional não é sobre mandar ou obedecer. É sobre ambos se sentirem igualmente livres para escolher, recusar e se posicionar. Quando só um lado sente essa liberdade, o outro começa a se adaptar demais. E a adaptação constante cobra um preço silencioso. Reconhecer esse sinal não é acusar nem criar confronto. É perceber que o eixo da relação pode ter se deslocado. E eixo deslocado não se corrige com esforço, se corrige com presença e limite claro. Porque quando só um se sente no controle, o outro começa a perder algo essencial, a própria referência interna. À medida que o controle se consolida, ele começa a aparecer menos nas decisões grandes e mais nos detalhes do dia a dia. E é justamente aí que muita gente não percebe, porque nada parece grave o suficiente para ser questionado isoladamente. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando suas escolhas passam a ser constantemente ajustadas em função das reações dela. Você pensa 2 vezes antes de propor algo. Avalia se ela vai gostar, se vai se incomodar, se vai gerar atrito. E sem perceber, começa a filtrar a própria espontaneidade. Quando você se antecipa ao desconforto do outro, o controle já está operando. Outro sinal importante é quando ela demonstra segurança ao discordar, enquanto você sente necessidade de suavizar qualquer divergência. Ela fala com firmeza, você explica, justifica, contextualiza, não porque ela exige isso diretamente, mas porque o campo emocional já foi moldado dessa forma. Quem controla não precisa se explicar tanto.
Existe também o momento em que ela começa a usar o silêncio como ferramenta, não de forma consciente ou manipuladora, mas porque sabe que o silêncio gera movimento do outro lado. Você tenta ajustar, perguntar, compreender, ela observa. Silêncio confortável é posição de poder. Outro sinal silencioso é quando você passa a ser mais previsível do que ela. Ela muda, ajusta, decide, você responde, reage, se adapta. E previsibilidade é terreno fértil para controle porque reduz risco. Quem reage sempre raramente conduz. Há também o ponto em que ela se sente à vontade para demonstrar frustração, enquanto você sente que precisa administrar a sua. Quando algo a incomoda, isso entra na dinâmica. Quando algo te incomoda, você processa sozinho ou minimiza. Expressar sem custo é sinal de controle emocional. Outro sinal claro é quando ela começa a assumir que você estará disponível, mesmo sem confirmação explícita. Planos são feitos considerando sua presença. Ajustes são feitos contando com sua flexibilidade. E você confirma esse padrão ao se adaptar sempre. Disponibilidade presumida é hierarquia implícita. Existe ainda o momento em que ela se sente confortável em testar sua firmeza, não com grandes provocações, mas com pequenas decisões unilaterais, mudanças de última hora, expectativas implícitas. E quando você cede, o teste vira base. O teste só existe enquanto não há limite. O ponto central desse bloco é entender que controle raramente nasce de intenção consciente. Ele nasce da repetição, de pequenos momentos em que alguém cede para manter o clima, evitar conflito ou preservar a relação. E alguém do outro lado aprende que esse espaço está disponível. E o mais perigoso, isso não gera crise imediata. Pelo contrário, a relação pode parecer estável, tranquila, sem grandes conflitos. Mas a estabilidade vem da adaptação de um lado só. Estabilidade assimétrica cobra preço interno. Outro aspecto importante é perceber como isso afeta a sua identidade dentro da relação. Aos poucos, você deixa de se perguntar o que eu quero e passa a se perguntar o que vai funcionar. Essa mudança parece sutil, mas altera completamente o eixo interno. Quando o eixo se desloca, o controle se consolida. Reconhecer esse sinal não é acusar ninguém de manipulação. É perceber que toda relação cria uma estrutura, e estruturas sem equilíbrio tendem a favorecer quem menos cede. Não por maldade, mas por dinâmica. O problema não é alguém se sentir confortável. O problema é o outro se sentir contido. Quando só um lado sente liberdade plena para se posicionar, a relação começa a funcionar em modo reativo, e relações reativas não são construídas, são administradas. E administrar uma relação não é o mesmo que vivê-la. Perceber isso cedo não exige confronto agressivo, exige presença, clareza e limite. Porque controle não se desfaz com esforço extra, cuidado excessivo ou explicação longa. Ele se desfaz quando o outro encontra resistência tranquila. E resistência tranquila é apenas a capacidade de se posicionar sem medo de perder o vínculo. Quando o controle se aprofunda, ele começa a afetar a forma como você se expressa emocionalmente dentro da relação. Não porque alguém te proíbe de falar, mas porque você aprende aos poucos o que vale a pena dizer e o que é melhor guardar para evitar desgaste. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando você começa a filtrar emoções antes mesmo de senti-las por completo. Algo incomoda, mas você já racionaliza, já minimiza, já se adapta internamente. Não porque não seja importante, mas porque aprendeu que expressar isso gera atrito e você prefere manter a harmonia. Harmonia construída à base de silêncio não é equilíbrio. Outro sinal importante é quando ela se sente confortável em expressar incômodo sem medir tanto o impacto, enquanto você calcula forma, tom e momento para qualquer coisa que diga. Ela fala, você administra.
Essa assimetria cria um campo onde um se sente livre e o outro contido. Liberdade emocional desigual é controle disfarçado. Existe também um momento em que ela começa a definir o clima da relação com facilidade. Se está bem, tudo flui. Se está mal, o ambiente pesa. E você se ajusta ao estado dela quase automaticamente, tentando não piorar. Aos poucos, o humor de um passa a regular o comportamento do outro. Quem regula o clima ocupa a posição central. Outro sinal silencioso é quando você começa a se sentir responsável pelo equilíbrio emocional dela. Se algo não vai bem, você se pergunta onde errou, o que poderia ter feito diferente. Mesmo quando a situação não depende de você, a sensação de responsabilidade aparece. Responsabilidade emocional unilateral é sinal de controle. Há também o ponto em que ela se sente à vontade para recuar emocionalmente, sabendo que você continuará disponível. Menos presença, menos investimento, menos resposta. E isso não gera insegurança nela, gera conforto. Em você gera ajuste. Retirada sem custo é poder relacional. Outro sinal claro é quando você começa a pedir mais validação do que receber. Busca sinais de que está tudo bem. Observa respostas, gestos, reações. Enquanto isso, ela não demonstra a mesma preocupação em manter o equilíbrio. Quem busca mais confirmação está em posição reativa. Existe ainda o momento em que ela passa a conduzir conversas difíceis no próprio tempo, enquanto você sente urgência em resolver, alinhar, esclarecer. Você quer fechar. Ela pode deixar aberto. Essa diferença cria dependência emocional. Quem controla o tempo da conversa, controla o desfecho. O ponto central desse bloco é entender que controle emocional se instala quando um lado se sente livre para ser inteiro e o outro aprende a ser seletivo consigo mesmo. Não por imposição direta, mas por adaptação contínua. E essa adaptação costuma ser confundida com maturidade emocional. Mas maturidade não é engolir tudo. É saber se posicionar sem agressividade e sem medo. Quando o controle chega a esse nível, ele começa a afetar a autoestima. Não de forma explícita, mas como uma sensação de estar sempre um passo atrás, sempre reagindo, sempre ajustando. E isso não acontece porque alguém é fraco. Acontece porque relações moldam comportamento, e comportamentos repetidos moldam posição. Reconhecer esse sinal não é criar conflito. É perceber que algo essencial, a liberdade emocional, pode estar sendo negociada em silêncio. E liberdade emocional não é luxo numa relação, é base. Quando você perde a liberdade de se expressar plenamente, o controle já deixou de ser externo e passou a ser interno. E controle interno é o mais difícil de perceber e o mais caro de sustentar. Quando o controle se mantém por tempo suficiente, ele começa a mudar a forma como você se percebe dentro da relação. Não de maneira abrupta, mas como um ajuste silencioso de identidade. Você continua sendo você, só que um pouco mais contido, um pouco mais cuidadoso, um pouco menos espontâneo. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando você começa a duvidar das próprias reações. Algo te incomoda, mas antes de confiar nesse incômodo, você questiona se não está exagerando, se não está sendo sensível demais, se não deveria deixar passar. Esse autoquestionamento constante é um dos efeitos mais profundos do controle emocional. Quando você desacredita do próprio desconforto, o controle já se internalizou. Outro sinal importante é quando ela se sente segura para definir o que é aceitável ou não na relação, sem que isso precise ser discutido explicitamente. Certos comportamentos passam a ser esperados, outros evitados. E você aprende essas regras pelo clima, não pela conversa. Regras implícitas são mais poderosas que regras ditas. Existe também um momento em que sua energia começa a se concentrar mais em manter estabilidade do que em expressar verdade. Você escolhe palavras.
mede gestos, ajusta a presença, não porque quer manipular, mas porque quer preservar o vínculo. Preservar o vínculo não deveria exigir autoanulação. Outro sinal silencioso é quando ela se sente confortável em tomar decisões que te afetam sem consultar, partindo do pressuposto de que você vai entender, aceitar ou se adaptar. E quando você questiona, a resposta vem em tom de surpresa, como se a discordância fosse inesperada. Surpresa diante de limite é sinal de controle consolidado. Há também o ponto em que você começa a se sentir mais responsável pelo bem-estar emocional dela do que pelo seu próprio. Se ela está distante, você tenta se aproximar. Se ela está fria, você tenta aquecer. Se ela está irritada, você tenta ajustar. Responsabilidade unilateral desgasta identidade. Outro sinal claro é quando ela pode se permitir oscilar emocionalmente, enquanto você sente que precisa ser constante, estável, previsível. Você se torna o polo regulador. Ela, o polo expressivo. Essa divisão cria assimetria profunda. Quem regula sempre se cansa primeiro. Existe ainda o momento em que você começa a evitar certos comportamentos que antes eram naturais, apenas para não gerar reação. Não porque sejam errados, mas porque alteram o equilíbrio. Isso reduz, aos poucos, sua liberdade interna. Liberdade reduzida é controle silencioso. O ponto central desse bloco é entender que controle não é só sobre decisões externas, é sobre influência interna. Quando alguém começa a ocupar espaço demais na sua referência emocional, você começa a sair do próprio centro. E sair do próprio centro não acontece por fraqueza, acontece por adaptação contínua, por pequenas concessões feitas em nome de algo maior. O problema é quando o algo maior passa a exigir demais de um lado só. Nenhuma relação saudável exige que alguém desapareça aos poucos. Reconhecer esse sinal não significa acusar, confrontar ou romper imediatamente. Significa perceber que o equilíbrio pode ter sido deslocado. E equilíbrio deslocado não se corrige com mais cuidado, mais esforço ou mais compreensão unilateral. Ele se corrige com reposicionamento. Reposicionamento não é briga, não é ataque, não é ameaça. É apenas a decisão silenciosa de voltar a se ouvir, de validar o próprio desconforto, de se permitir ocupar espaço emocional sem pedir permissão. Quando isso acontece, o controle começa a perder força. Porque controle só se sustenta quando um lado se cala por tempo demais. E nenhuma relação deveria prosperar à custa do silêncio interno de alguém. Quando o controle chega a esse ponto, ele começa a se manifestar na forma como as decisões práticas são tomadas, mesmo as menores. Não como imposição direta, mas como expectativa silenciosa de que você vai se adaptar, como sempre fez. Um dos sinais mais claros disso é quando ela passa a decidir e comunicar, não a propor. Algo já vem pronto, um plano definido, uma escolha feita, e você entra depois, apenas para concordar, ajustar ou aceitar. Não porque ela não se importe com sua opinião, mas porque já se acostumou a não precisar dela para avançar. Quando a decisão já vem pronta, o espaço de escolha já foi ocupado. Outro ponto importante é quando você começa a sentir dificuldade em dizer não, sem culpa. Mesmo quando tem razão, mesmo quando faz sentido, o não pesa. Vem acompanhado de justificativa longa, cuidado excessivo, tentativa de compensação. Culpa ao se posicionar é sinal de controle internalizado. Existe também o momento em que ela se sente confortável em assumir que você vai se adaptar às prioridades dela. Agenda, tempo, disponibilidade emocional. Você rearranja o seu mundo para caber no dela. E isso passa a ser esperado, não agradecido. O que vira expectativa deixa de ser visto como esforço. Outro sinal silencioso é quando você começa a sentir que precisa merecer momentos bons. Atenção, carinho,
proximidade parecem respostas ao seu comportamento correto, não expressões livres de troca. Quando o afeto vira recompensa, há controle emocional. Há também o ponto em que ela se sente segura para reduzir investimentos sem medo de consequência. Menos presença, menos cuidado, menos iniciativa. E você, em vez de recuar também, tenta preencher o espaço. Quem se afasta sem custo ocupa posição de poder. Outro sinal claro é quando o desconforto dela se torna prioridade automática, enquanto o seu vira algo a ser processado depois, ou sozinho. Você aprende a sustentar. Ela aprende que pode descarregar. Prioridade emocional desigual é estrutura de controle. Existe ainda um momento em que você começa a confundir amor com esforço constante. A relação exige manutenção ativa da sua parte, ajuste contínuo, atenção permanente. Enquanto do outro lado, há conforto. Esforço unilateral não é parceria. O ponto central desse bloco é entender que controle não se resume a mandar ou decidir. Ele se manifesta quando um lado passa a viver em função do equilíbrio da relação, enquanto o outro vive dentro dela com tranquilidade. E essa tranquilidade não vem de maldade, vem de hábito, vem de uma dinâmica que se consolidou sem ser questionada. Um lado aprendeu que pode, o outro aprendeu que deve. Reconhecer isso não é criar conflito. É perceber que o centro de gravidade da relação pode ter se deslocado. E relações saudáveis precisam de centros compartilhados, não de polos fixos. Quando só um lado sustenta o equilíbrio, o outro se acomoda. Outro aspecto importante é perceber como isso afeta sua energia vital. Você se sente mais cansado emocionalmente, menos leve, menos espontâneo. Não porque a relação é ruim, mas porque ela está sendo sustentada a partir de um só eixo. Nenhuma relação se mantém viva quando apenas um sustenta. E o mais perigoso, quanto mais tempo isso dura, mais normal parece. Você se adapta, ela se conforta, o padrão se cristaliza. Mas padrões cristalizados não são destino, são apenas dinâmicas repetidas. E dinâmicas repetidas podem ser interrompidas quando alguém decide voltar para o próprio centro, não com confronto agressivo, não com cobrança, mas com presença firme. Controle perde força quando encontra limite tranquilo. E limite tranquilo não é afastamento, não é frieza, não é jogo. É apenas a decisão silenciosa de não se mover automaticamente toda vez que o outro se move. Quando o controle se mantém por tempo suficiente, ele começa a mudar a forma como a relação é vivida emocionalmente. Não há grandes conflitos, nem crises abertas. Pelo contrário, tudo parece relativamente estável, mas essa estabilidade vem de um lugar específico. Você aprendeu a não desorganizar o sistema. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando qualquer tentativa sua de reposicionamento gera estranhamento imediato. Não necessariamente briga. Às vezes vem em forma de silêncio, frieza leve ou mudança de humor. O recado é sutil, mas claro. Sair do padrão incomoda. Quando sair do lugar causa tensão, o lugar já está definido. Outro sinal importante é quando ela se sente à vontade para não negociar, apenas reagir. Você propõe algo diferente. Ela não discute, apenas demonstra desconforto. E você aprende rapidamente a recuar para restaurar o clima. Reação sem diálogo é forma de controle. Existe também um momento em que você começa a sentir que sua firmeza cria problema, enquanto a firmeza dela é vista como personalidade forte, autenticidade ou direito. Essa diferença de leitura reforça a assimetria emocional. Quem pode ser firme ocupa posição de poder. Outro sinal silencioso é quando o vínculo começa a depender mais da sua capacidade de adaptação do que da troca real. Você sustenta, ajusta, acomoda e, quando falha, o clima pesa.
Isso cria uma pressão constante para manter tudo funcionando. Manter funcionando não é o mesmo que viver bem. Há também o ponto em que ela se sente segura para demonstrar menos cuidado com o impacto das próprias atitudes enquanto você mede cada movimento. Pequenos comentários, decisões ou ausências partem dela sem grande filtro. De você, tudo passa por revisão interna. Liberdade assimétrica é controle emocional consolidado. Outro sinal claro é quando o medo de perder a relação começa a pesar mais do que o desconforto de se anular. Você sente que algo não está equilibrado, mas evita tocar no assunto porque teme desestabilizar tudo. E assim, o desequilíbrio se perpetua. Quando o medo decide, o controle se mantém. Existe ainda o momento em que ela passa a se sentir confortável em ocupar o centro emocional da relação, enquanto você orbita. Seus estados emocionais regulam o campo. Os seus se ajustam a ele. Centro único cria a órbita obrigatória. O ponto central desse bloco é entender que controle não precisa ser consciente para ser real. Ninguém precisa querer dominar. Basta que um lado se acostume a não ser questionado e o outro se acostume a não questionar. E isso acontece lentamente, em nome da paz, da estabilidade, do não vamos brigar por isso. Até que um dia você percebe que a relação está organizada, mas você está comprimido dentro dela. Reconhecer esse sinal não significa acusar, confrontar ou dramatizar. Significa perceber que o equilíbrio emocional pode ter sido substituído por adaptação constante. E adaptação constante não é parceria. Parceria pressupõe liberdade mútua de movimento. Outro aspecto importante é perceber que controle não se desfaz com cobrança emocional. Reclamar, discutir ou exigir reciprocidade raramente funciona, porque o controle não está no discurso, está na estrutura. E estrutura só muda quando alguém muda o próprio posicionamento, não quando tenta convencer o outro a mudar. Reposicionamento não é ameaça, é ajuste interno. Quando você volta a ocupar o próprio eixo, dizendo não quando faz sentido, mantendo decisões mesmo diante de desconforto, aceitando o risco de tensão, o controle começa a perder sustentação. Porque controle só funciona quando encontra acomodação. E acomodação termina no instante em que alguém decide não se mover automaticamente. Depois de observar todos esses sinais, a pergunta deixa de ser, ela está no controle? E passa a ser, onde você se colocou dentro dessa dinâmica? Porque controle, raramente, é algo que alguém simplesmente toma. Ele se constrói quando encontra espaço, repetição e ausência de limite. Quando uma mulher se sente no controle, isso não significa necessariamente má intenção, manipulação ou jogo consciente. Na maioria das vezes, significa apenas que a relação se organizou de um jeito confortável para ela e restritivo para você. E o ponto mais importante desse fechamento é entender que controle não se desfaz com explicações, cobranças ou esforço extra. Pelo contrário, quanto mais você tenta ajustar o outro, mais confirma a posição reativa. Controle só perde força quando encontra eixo firme. Outro aspecto essencial é reconhecer que muito do que sustenta o controle é o medo de perder. Medo de criar tensão, medo de desagradar, medo de romper. E esse medo, quando guia comportamento, transforma cuidado em submissão silenciosa. Relacionamentos não se equilibram quando um lado age com medo e o outro com conforto. Também é importante perceber que não existe controle saudável onde só um lado sente liberdade emocional plena. Liberdade para dizer não, para se afastar, para discordar, para priorizar a si mesmo sem culpa. Quando isso existe apenas de um lado, a relação deixa de ser troca. E troca não é concessão contínua. Outro ponto libertador é entender que reposicionamento não exige confronto agressivo. Não é gritar, não é ameaçar,
não é impor. É simplesmente parar de se mover automaticamente, parar de ajustar tudo, parar de explicar demais, parar de colocar o equilíbrio da relação sempre acima do próprio. Quando você se move menos, o sistema precisa se reorganizar. Esse reposicionamento pode gerar estranhamento, pode gerar tensão, pode gerar silêncio. E isso não significa que você está errado, significa apenas que a dinâmica antiga foi interrompida. Toda mudança de estrutura gera desconforto inicial. Outro aspecto fundamental é lembrar que limite não é rejeição. Limite é contorno. É dizer, até aqui eu vou. Relações saudáveis sobrevivem a limites. Relações baseadas em controle entram em crise quando eles aparecem. E essa crise é informativa. Se ao se reposicionar, você percebe abertura, ajuste e diálogo, há espaço para reconstrução. Se percebe punição, afastamento ou tentativa de te fazer voltar ao lugar antigo, isso também diz muito. Reação ao limite revela a verdadeira dinâmica. No fim, o sinal mais importante de todos não é ela se sentir no controle. É você perceber se deixou de se sentir inteiro, se passou a se adaptar demais, se começou a se calar, se trocou presença por estabilidade. Porque nenhuma relação deveria exigir que alguém se diminua para funcionar. Se esse conteúdo te ajudou a identificar dinâmicas que muitas vezes passam despercebidas, aproveita a tela final para assistir aos outros vídeos do canal sobre postura emocional, limites e equilíbrio nos relacionamentos. Se inscreve no canal para continuar desenvolvendo esse olhar mais lúcido, porque relações saudáveis não se constroem com controle silencioso, mas com dois eixos firmes ocupando o mesmo espaço. No fim das contas, quando você volta para o próprio centro, o controle deixa de ter onde se apoiar. E uma relação só vale a pena quando ninguém precisa desaparecer para que ela continue existindo.